Não existe uma diferença, senhores e senhoras, entre mediunidade e paranormalidade. Na verdade, são nomes diferentes para explicar ou se referir à mesma coisa, porque a nossa capacidade, vamos dizer assim, a nossa capacidade psíquica, ela é uma só, ela é indivisível, tá? Porque está ligado essencialmente à nossa essência de alma. Então, isso são apenas denominações humanas, tá? Uma, uma voltada para a ciência, que é no caso a paranormalidade, e outra voltada para a religião, ou mais especificamente para o espiritismo. Em termos práticos, o paranormal é um médium e o médium é paranormal. Portanto, tanto o médium quanto o paranormal estão sujeitos aos mesmos fenômenos, tá? A clarividência, por exemplo, é uma faculdade dividida entre as duas possibilidades, porque o médium pode ser clarividente, o médium pode ser clareaudiente, assim como também o paranormal, tá? É muito curioso a gente observar que, por exemplo, na prática da magia, quem tem experiência sabe disso. Não existe, por exemplo, uma divisão de seres que vão participar diante do círculo do mago. Você pode ver ali um caboclo sete flechas, um preto velho, um pai Joaquim. Como você pode ver um arcanjo, um deva indiano. Tudo depende da conexão, vamos dizer assim, desta vida com outras vidas ou da sua conexão interior com todas essas correntes espirituais, tá? Então, é muito importante a gente deixar claro essa questão, porque muitos tentam separar as coisas, mas separar o que é inseparável. E somente a experiência dentro do campo prático é que pode nos demonstrar essa realidade. Muitas vezes, quando nós vemos um preto velho diante de um círculo mágico ou diante de uma sessão que seja ligado a outra experiência, nós não podemos julgar aquele espírito como sendo inferior ou pouco evoluído. Muitas vezes ele traz uma bagagem muito maior do que a gente possa imaginar, mesmo porque muitos poucos sabem disso. Muitos dos espíritos que a gente vê na Umbanda, principalmente, não são espíritos de pessoas reencarnadas que viveram nessa terra, mas eles se fazem passar por espíritos espíritos de encarnados para poder se aproximar mais dos seres humanos, tá? Muitos deles são espíritos virginais, nunca tiveram uma encarnação, mas eles têm a missão de trazer e transmitir conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento é bastante superior. Um espírito que nós julgamos ser inferior, entre aspas, ele muitas vezes pode falar idiomas como o aramaico, sumério, o hebraico e outros idiomas que já foram extintos dessa terra e que ninguém sabe. E podemos aprender através dessas correntes, a resgatar esse conhecimento, tá? Então nós temos que aí ter um pouquinho mais de bom senso na hora de julgar determinadas coisas, na hora de avaliar certos conceitos, porque muito do que nós vemos em termos de julgamento sobre superioridade de espíritos ou inferioridade de espíritos está mais conectado às nossas crenças e valores pessoais, humanos, do que experiência prática, tá? E isso também é válido para muitos Exus, que são considerados como espíritos inferiores. E essa diferença não existe, tá? É muito difícil expor isso para a maioria das pessoas que não estão prontas para aceitar esse tipo de conhecimento. Por exemplo, a pombagira não é espírito de prostituta e nunca foi, tá? Assim como Exu também não é diabo e nunca foi, tá? Pelo contrário, tá? São forças que sempre existiram e sempre existirão para manter o equilíbrio da criação e das forças universais, tá?
essas qualidades morais, elas são pertencentes à esfera do homem e à limitação em que ele vive neste plano tridimensional. Apenas isso. No plano cósmico, as coisas se passam muito diferente. Muitas vezes, quando nós temos uma visão clarividente de um ser, de uma entidade, seja lá qualquer coisa que seja, nós temos a impressão de vê-la à nossa frente, tá? Quando, na verdade, nos planos internos não existe em cima, embaixo, direita, esquerda, transversal, diagonal, frente e atrás, tá? Você vê numa totalidade as coisas, tá? Nós temos a impressão porque tudo que nós recebemos nos chega através dos 5 sentidos objetivos, por causa da nossa condição material. E isso é um fato. Então, no momento de avaliar as coisas espiritualmente falando, temos que repensar muita coisa e realmente abraçar uma prática bastante teórica vinculada à experiência pessoal. Porque a experiência pessoal vai nos confirmar a natureza dos fenômenos psíquicos. A teoria ela vai guiar os nossos passos numa direção mais segura, e a experiência vai solidificar esse conhecimento, nos mostrando na prática como as coisas funcionam neste plano e no plano invisível, de modo que a gente possa estabelecer uma conexão mais firme com os planos internos ou os planos espirituais. Tá? Planos internos por quê? Porque nós vemos através da visão interna. A evidência de um médium, por exemplo, ou de um paranormal, pode ser nada diante de outras pessoas. Elas não estão dividindo essa experiência, a menos que elas tenham desenvolvido, através de exercício, através da prática, os mesmos dons. Então aí, tanto um quanto o outro vão participar da mesma experiência. Tá? Isso é importante ressaltar. Por isso que muitas vezes, assim, quando a pessoa está vendo, a gente fica em dúvida. Será que ela está vendo mesmo? Porque nós não estamos participando da mesma experiência. Aí é preciso perguntar o que cada um fez ou cada um faz todos os dias para desenvolver os seus dons, os seus talentos inatos. Porque todos nós temos a clarividência, todos nós temos a clareaudiência, todos nós temos percepção telepática. A única diferença é que esses dons se encontram subdesenvolvidos por falta de exercício, por falta de prática. Então é muito importante que a gente pratique e os exercícios de desenvolvimento interior todos os dias, com o objetivo de aprimorar nossas faculdades internas, de modo que elas nos sirvam de ferramenta para confirmar as experiências espirituais. Porque quando se lê no livro, nós temos uma impressão, e ela nos dá um pouco de certeza ou um pouco de segurança, mas nada melhor do que confirmar com a prática. Mesmo porque se você tiver os seus dons ou talentos superiores desenvolvidos, mas sem o conhecimento, isso pode gerar perturbações espirituais que podem interferir no bom andamento da sua vida física e no seu equilíbrio mental. Então, uma coisa tem que estar sempre em paralelo e de acordo com a outra, tá? E isso é válido para qualquer tipo de experiência espiritual, tá? Confirmar os nossos dons e talentos através da prática e não somente da teoria, porque a teoria em excesso gera uma dureza de opinião, tá? E essa dureza de opinião pode contribuir mais para atrapalhar, porque a pessoa fica sisuda, ela desenvolve assim uma tendência a criticar demais tudo que não esteja de acordo com a sua própria opinião, além de tentar impor o seu conhecimento sobre os outros numa tentativa de confirmar para si mesmo, porque ela não tem certeza daquilo que ela acredita. Então ela tenta convencer os outros intelectualmente de que ela está certa. Tá? E isso é o resultado do conhecimento intelectual puro, tá? Não vinculado à prática. Por isso que tudo em termos de experiência psíquica, do campo das ciências mentais, tem que ser confirmado pela prática.
Nada adianta acumular teorias, porque teorias vão deixar criar mais dúvidas, vão criar mais agonia, vão criar mais insatisfação com esse mundo, gerando um desequilíbrio entre o espiritual, o mundo espiritual, e o mundo real, entre aspas, que é esse plano tridimensional que muitos julgam como única realidade. Tá? Mas ele está baseado somente na experiência dos 5 sentidos objetivos. É preciso despertar os outros sentidos superiores que já estão em nós para que a gente possa conviver em perfeita harmonia com todos os planos da existência. Por hoje a nossa palestra fica só neste ponto, porque é um assunto bastante extenso e eu vou tentar diluir em partes para que a gente possa compreendê-lo cada vez melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo se gostaram, deixar o like de vocês e se inscrever no canal para que eu possa estar sempre colocando conteúdos de alto nível e interessante para todos. Porque discutir esses assuntos num nível mais profundo é bastante raro, tá? Obrigado e até a próxima.